pouco o assunto, ainda falando sobre aquela polêmica, daquela desastrosa arbitragem do Thiago Duarte Peixoto na quarta-feira, Corinthians e Palmeiras. O presidente do Sindicato dos Árbitros, Arthur Alves Júnior, saiu em defesa do árbitro e disparou a metralhadora dele aí. Vamos ouvir. Não vamos admitir um presidente de um clube que estava prestes a ser deposto, né, de um processo de impeachment, falar do meu associado do jeito que ele falou. Não vamos admitir, seja qual clube for. Eu não vou admitir um presidente fazer isso. Presidente de um clube que eu tenho o maior respeito. E estava, há poucos dias, muito quieto, em seus gabinetes, silencioso, aguardando um processo que poderia acontecer e marcar a história de um grande clube brasileiro. Estão vendo, vocês ouviram o Arthur Alves Júnior, que é o presidente da comissão de arbitragem? O Arthur Alves Júnior, lógico, ele falou isso em relação ao Roberto de Andrade, que é o presidente do Corinthians. Ele foi tudo direcionado a ele. Então, estamos aí com o presidente do Corinthians na linha, produção? Então, estamos com o Roberto de Andrade, presidente do Corinthians, ao vivo aqui pelo telefone. Roberto, boa tarde. É o Benja que está falando. Tudo bem, Roberto? Boa tarde, Benjamin. Boa tarde a todos. Tudo bem, graças a Deus. Roberto, você estava aí ouvindo também, você já está a par aí do que falou o Arthur Alves Júnior, presidente do Sindicato dos Árbitros aqui de São Paulo, que ele direcionou as críticas em relação a você. O que você tem a dizer sobre isso aí, Roberto? Eu tenho a dizer que, primeiro, que ele está muito mal informado, que ele disse que não tinha legitimidade para falar isso, até nessa matéria que você colocou não saiu isso, eu já expliquei que eu tenho legitimidade moral, ética e estatutária para falar pelo Corinthians na quarta-feira. Até porque a reunião do Conselho foi na segunda-feira, como todos sabem, o processo foi arquivado, enfim, eu não estou aqui para discutir a minha vida no Corinthians. Sim, eu sou o presidente do Corinthians, ele sabe disso. O sindicato tomou as dores do árbitro. A única certeza que eu tenho é que o árbitro está com a contribuição sindical em dia, senão eles não estariam defendendo o árbitro se ele estivesse com a contribuição sindical atrasada, que o sindicato só serve para isso, arrecadar dinheiro e aparecer nessas horas. Eu quero saber o que eu falei demais e criticar o juiz merecidamente, não pelo erro dele, eu disse. Não foi pelo erro, errar faz parte do futebol, ele pode errar, é um ser humano. Pela arrogância e a prepotência dele de ser avisado de que estava cometendo um erro e insistir no erro, batendo no peito, dizendo, eu estou convicto do que eu estou fazendo, e sabendo que não estava. Então, essa é a minha queixa. Não é o erro, não. Pelo erro ele está perdoado, como todos estão. Errar faz parte, como eu erro, todos erram. Agora, ser prepotente, arrogante, como ele foi, e manter a sua decisão sabendo que estava errado, sendo avisado pelo quarto árbitro, pelo seu assistente, por todos os atletas do Corinthians, pelo treinador, que ele estava cometendo um equívoco e ele bater o peito e achar que está certo, desculpa, não tem desculpa para isso, não tem que ser punido e muito bem punido, não é com 2 dias de jogo, não, é com uma punição pesada tem que dar para ele aprender a não ser arrogante, ser humilde e aceitar as sugestões dos seus pares que trabalham com ele. Essa é a minha opinião. E pelo jeito a punição será longa, hein? E pelo jeito a punição será longa. Qualquer punição é pouco pelo que ele fez. Qualquer punição, ela é pouca pelo que ele fez. Ele tem o santo forte ainda que o Corinthians ganhou o jogo. Ô, Roberto, falar nisso, uma boa pergunta, o Pascoal vai te fazer pergunta, todo mundo vai te fazer, mas eu queria a tua opinião, o teu feeling. Caso, vamos supor que o Palmeiras tivesse ganho o jogo quarta-feira, você acha que poderia ter acontecido alguma tragédia na Arena Corinthians ou não? Eu não vou chamar de tragédia, até porque não dá pra gente falar em suposição. Mas, logicamente, que coisa boa não teria acontecido. Porque ele escolheu esse caminho. O mundo avisou que ele estava errado e ele escolheu esse caminho. Desculpa. Agora vinha público, ele estava chorando no vestiário. Mas que conversa, rapaz, tá chorando. Que coisa é essa? Coisa de criança, pô. Tá chorando, chora por motivos outros, não por um motivo de insistir num erro. Que isso? Arrogante, prepotente, é isso que ele é, pô.
O Roberto, talvez, é o Pascoal que está falando, talvez o Arthur Alves Júnior tenha ficado muito mais impactado quando você disse que ele não deveria mais apitar jogo de futebol e nem como torcedor... Essa é minha opinião. É minha opinião. Até você ressaltou... Não sou eu que vou julgá-lo, não tenho poder para julgar. Estou simplesmente dando minha opinião, só isso. Ele não tem que ficar preocupado com o que eu disse. Ele tem que ficar preocupado em tentar acertar esse sindicato dele, a quem eles dirigem lá, que são os árbitros, de arrumar um jeito que as coisas fiquem melhores. Não ficar preocupado com o que o presidente do Corinthians falou. Primeiro. E ele não vem falar para mim de ética, de nada. Quem é ele para falar de ética? Vocês sabem bem como é que ele saiu da Federação Paulista. Vocês sabem, não? Não. Por que ele saiu de lá, não? Eu não sei. Não sabe? Está em todas as mídias, só você entrar na internet, por assédio sexual. Você vem falar de moral comigo? Desculpa. Eu não sabia desse detalhe. Aí, entra na internet aí, pode entrar aí, por favor, procure saber. Está em todos os... Entra no Google aí que você vai ver. É isso mesmo, Pascoal? Existe uma acusação de algumas senhoras que trabalham na arbitragem de que houve assédio sexual e supostamente, havendo esse tipo de assédio, ele foi afastado da comissão de arbitragem da Federação Paulista de Futebol. Aí virou presidente do sindicato. Tudo bem, não tenho nada que ver com a vida pessoal dele. Só estou comentando aquilo que todo mundo sabe que está na internet. Mais nada. O Roberto, só para colocar, ele disse também que o árbitro ficou abalado porque estava chovendo muito em São Paulo, choveu granizo no centro de São Paulo, o árbitro teve que ir de metrô uma parte do percurso para poder chegar para o jogo. Você sentiu o árbitro... Está de brincadeira. Então o povo brasileiro está fragilizado todos os dias. Todo mundo está no metrô, está uma chuva para trabalhar. Pelo amor de Deus, desculpa. Que isso? Arrogância e prepotência não tem, a chuva não tira aí de ninguém. Quem não é a chuva que vai tirar. Ilha de Açúcar, que não pode tomar chuva. Safá, por favor. Não, o presidente é o Flávio, boa tarde. Próximo. O senhor deu essa opinião muito forte, dizendo que esse rapaz não deveria mais apitar jogo de futebol, sugerindo que encerrar a carreira dele, por um erro de errar o jogador expulso. O senhor tem essa mesma opinião sobre o árbitro que expulsou o David Braz, ao invés de expulsar o Zeca num jogo contra o Corinthians aí na Arena Itaquera? Um erro semelhante. Nem lembro disso. Eu lembro. Então, estou fazendo essa pergunta porque a gente lembra. Errar, eu nunca reclamei, vocês me conhecem, sabem, pode puxar tudo aí. Dificilmente eu vou, depois do jogo, reclamar de arbitragem. Não gosto disso. Acho que erros, eles são pertinentes ao futebol, eles acontecem, continuarão acontecendo, vocês podem profissionalizar o árbitro, podem fazer o que quiser, eu acho que os erros continuarão existindo. Isso faz parte do ser humano, às vezes a visão está encoberta, enfim, muitas coisas. O que eu estou me pegando é que ele foi avisado do erro. Não é que ele errou e seguiu o jogo e ninguém falou nada. Não, ele foi avisado, a partida parou 4, 5 minutos e um monte de gente avisando ele, você está errado, não foi o Gabriel, foi o Michael, e ele continua insistindo. Desculpa, é querer confusão, aí é procurar confusão. Nós estamos falando de erro, nós estamos falando de atitude, não é erro não, é atitude dele. Boa tarde, Roberto. Concordo contigo com relação a esse fato. Eu acho que o erro, ele acontece. O ser humano, ele é passível de erro. Ele não é uma máquina. O grande problema é a insistência no erro, sabendo que ele estava errado e, inclusive, sendo... Não, mas, Flavinho, o quarto árbitro... achava que não estava. Flavinho, o quarto árbitro, na leitura labial... Na leitura labial... Mano, Flavinho... Espera um pouquinho, vocês estão comprando uma versão... Não é isso, Flavinho. Ele tem a versão do árbitro, ele disse que não foi usado. Ele pode dizer o que ele bem entender, Flavinho. Tudo bem, claro você que ele também, vai... a gente Flavinho, também. não, eu estou embasado numa imagem. Eu estou embasado numa imagem. Fala que ele falou o negócio, que ele peraí, gente. não tem nada O a ver negócio é com o isso seguinte, o quarto árbitro, ele tem comunicação com o árbitro principal e com os bandeiras através do microfone. Porque ele também ele tem aquele aparelho que ele pode fazer esse contato. E mesmo que ele não quisesse, tá certo, fazer o contato pelo microfone, ele poderia ter utilizado talvez aí um gesto para chamar o árbitro e falar, você está equivocado. Então o árbitro, sendo auxiliado pelo quarto árbitro, também é árbitro, ele poderia ter voltado atrás da decisão que ele tomou e corrigido um erro. Aí estaria tudo ok. Mano, mas, Roberto, só com relação à pergunta que eu quero te fazer, a respeito das suas declarações agora. Você deu declarações fortes contra o árbitro e contra o sindicato dos árbitros aí, presidido por essa pessoa que você acabou de citar. Você não teve nenhum tipo de represália?
Represália do quê? Que represália? Não sei, com relação à arbitragem nos próximos jogos? Não entendi. Talvez uma represália com relação às declarações que você deu nos próximos jogos do Corinthians? Mano, eu tô dando declaração, minha opinião, contra essa pessoa. Não, sim, eu concordo. Não tem problema nenhum com ninguém. Não, só pela arrogância e a prepotência que ele teve após o jogo. Tanto é que tanta convicção que ele tinha, durou até o término da partida e ele mudar a súmula. Como ele fez. Então, que convicção é essa? Que não quis ouvir os companheiros. É esse que eu estou me pegando. Eu não estou me pegando no erro. O erro faz parte, erro acontece. A gente lamenta, pode até reclamar, mas não tem como a gente levar adiante e punir. O que eu fiquei chateado foi com a arrogância e a prepotência de não aceitar a opinião de ninguém. E não é de ninguém que eu estou falando, pessoas alheias ao futebol, alheias a pessoas que trabalham com ele. Dos 4 árbitros, 2 estavam falando para ele, você está errado. Não foi o Gabriel. E ele não dá atenção? Desculpa, pô. Aí é passar do limite, né? Eu só queria fazer todas as oportunidades do mundo e voltar atrás e seguir o jogo normal, sem problema nenhum. Ele estava apitando bem o jogo. O que teve de errado no jogo além desse lance? Pergunto eu. A cotovelada do Pablo. Tudo bem, ele pode não ter visto. Aí são outras coisas. Pode não ter visto. Como ele não tomou nenhuma atitude, acredito eu por não ter visto. Agora, ele teve todas as chances do mundo de consertar o que ele fez. E não quis fazer. Não quis. Não é que não teve oportunidade. Teve e não quis. É diferente. A gente falou há pouco do Flávio Guerra, que foi o árbitro que apitou aquela partida do Santos contra o Corinthians e expulsou o David Braz quando deveria ter expulsado o Zeca, né? O Zeca se fez de migué, ficou quietinho, não falou nada e o David Braz acabou sendo expulso de campo. Ele foi suspenso pela Federação Paulista de Futebol por 100 dias e resolveu encerrar a carreira. O Flávio Guerra parou de apitar jogo de futebol depois daquilo. Teve um problema com o Coronel Marinho. O Coronel Marinho, quando ele estava suspenso, escalou o Flávio Guerra e, inclusive, o Coronel Marinho foi afastado da Comissão de Árbitros de São Paulo e, como presente, assumiu a Comissão Nacional. Veja como são as coisas. Mas a minha pergunta ao Roberto é a seguinte. Ontem, vou vender meu peixe aqui, no programa que eu apresento na Rádio Transamérica todas as noites, Resumo Esportivo, eu entrevistei o Dr. Olim, que é o presidente do Tribunal de Justiça Esportiva da Federação. E ele confirmou que na próxima segunda-feira, não essa do Carnaval, a outra, dia 6, serão julgados, presidente, além do árbitro, será julgado Vitor Hugo pela cotovelada criminosa. E ontem ele se desculpou, depois nós vamos Mas e se ele tivesse matado, cara? Uma cotovelada dessas pode matar. Mas ele pediu, depois tudo nós bem, vamos pediu. Ele vai ser julgado e serão julgados também os jogadores Keno e Dudu do Palmeiras, porque, segundo o doutor Olim e o procurador da Justiça Esportiva, esses 2 jogadores induziram o árbitro a erro, afirmando que quem tinha feito a falta teria sido o Gabriel. Então eu pergunto ao presidente Roberto, o Corinthians, de alguma forma, vai atuar nesse processo? O Corinthians vai participar tentando reforçar essas acusações, presidente? Olha, eu não sei informar se foi ou não. Eu conversei com o Sanfolim, falei com ele sobre o Gabriel, que estava sendo recolocado ao próximo jogo, estava com efeito suspensivo. Foi a conversa que eu tive. Eu nem tinha conhecimento que os procuradores tinham denunciado o Vitor Hugo, eu nem sabia do Dudu e o Kenon. Eu acho que isso, na minha visão, isso não vai adiante, porque ninguém induz a ninguém. Se ele fosse atrás, se eles induziram o árbitro a fazer o que fez, outras pessoas também tentaram induzir a fazer o certo e ele também não fez. Então, eu não sei, eu acho que isso não vira nada. Agora, eu estou falando um fato, é uma agressão que houve e eu acho que ele vai ser punido por conta disso. Olha, para encerrar só aqui, o Fernando Benício mandou no tweet, aqui, avisa o Flavinho que no lance do Santos, o Zeca não assumiu que fez a falta, ao contrário do Maicon, que falou pro árbitro, fui eu. Há uma diferença aqui. Bom, Roberto de Andrade, presidente do Corinthians. Roberto, obrigado aí pela participação ao vivo, aí pelos esclarecimentos. Um abraço. Valeu, Roberto. Obrigado a todos vocês. Um abraço a todos. Obrigado. Um abraço. Agora,